O poder do homem interior. Depois que Jesus fez o sermão da montanha, seus ouvintes estavam maravilhados. As Escrituras dizem: estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, versículos 28 e 29. A palavra grega para autoridade neste versículo significa com maestria, poder, familiaridade, como quem está em controle. Em essência, seus ouvintes estavam dizendo: esse homem fala como quem realmente sabe o que está dizendo. Note, este versículo não diz que Cristo falou com autoridade, mas como alguém de autoridade. Uma coisa é se falar com o que pensamos ser autoridade, com voz alta, gritando, como se tivesse controle total. Mas no reino de Deus, a autoridade é uma coisa completamente diferente. É algo que você tem, não algo que você simplesmente diz. A autoridade que Jesus possuía chocou todo o sistema religioso. Líderes judeus ficavam lhe perguntando de onde tirava essa autoridade. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Mateus 21, versículo 23. Jesus lhes deu uma resposta direta: não vou lhes dizer. Capítulo 21, versículos 24 ao 27. O nosso Senhor sabia que não tinha de responder ao diabo de onde vinha sua autoridade espiritual. Cristo tinha esta autoridade não só nas pregações, mas também sobre todos os poderes satânicos. Quando entrou numa sinagoga em Cafarnaum, um homem possuído por um espírito demoníaco se aproximou dele. O espírito gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Marcos 1, versículo 24. Eu acho que os gritos desses demônios revelam uma das primeiras estratégias de Satanás contra a igreja. Quando o espírito maligno perguntou a Jesus: o que o Senhor tem a ver conosco? Estava dizendo: este assunto não te envolve. Trata-se de algo entre eu e a igreja morta daqui de Cafarnaum. Ninguém se preocupou com este homem até agora. Ele está nesta situação há anos e os pastores preferiram deixar para lá. Temos um lugarzinho confortável dentro deste homem. Jesus, não é da sua conta. Por que não nos deixa em paz? Em resumo, Satanás estava contestando a autoridade de Cristo. Ora, Jesus sabia que a sinagoga não precisava de outro sermão ou outra interpretação da lei. Ela não precisava de um seminário de instruções detalhadas ou de um novo e estimulante programa. Ela precisava de uma pessoa com autoridade, alguém que pudesse expulsar o demônio do meio deles e limpar tanto o homem possesso quanto a igreja sem poder. Cristo usou sua autoridade exatamente para isto. As Escrituras dizem: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Marcos 1, versículo 25. Em termos modernos, Jesus disse: cale a boca, diabo, e vá embora. E Satanás correu. Então o espírito imundo saiu dele. Capítulo 1, versículo 26. Novamente as pessoas maravilhadas diziam: que venha a ser isto? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Capítulo 1, versículo 27. Se alguma vez a Igreja de Jesus Cristo precisou de seu poder e autoridade, este tempo é agora. Na minha opinião, os cristãos de hoje possuem muita pouca autoridade espiritual, tanto no púlpito quanto nos bancos. Como resultado, Satanás regularmente entra na casa de Deus e a danifica sem receber nenhuma contestação. O povo de Deus estava numa situação parecida quando Jesus começou seu ministério na terra. A igreja estava cheia de pessoas debilitadas, deprimidas, perseguidas pelo diabo. Espíritos malignos cegavam os olhos das pessoas, tapavam-lhes os ouvidos,
atrofiavam-lhes os membros do corpo, afligiam-nas com lepra. Os espíritos possuíam até mesmo crianças, lançando-as na água para tentar afogá-las. Então você pergunta: onde estavam os pastores desses rebanhos perseguidos? De acordo com Jesus, eles estavam ocupados roubando as viúvas e os próprios pais idosos. Eram charlatões que ficavam ricos às custas dos pobres e não demonstravam compaixão pelas viúvas e pelos órfãos. Eram hipócritas, fornicadores, com os olhos cheios de cobiça. Cristo os chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Ele apontou direto para eles e disse: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, versículo 33. Da mesma forma, hoje a igreja está cheia de pessoas feridas, debilitadas, assediadas pelo diabo. Por quê? Porque possuímos muito pouca autoridade para desafiar a invasão de Satanás. O diabo já trouxe seus próprios falsos cristos para dentro da casa de Deus, pregadores sem Deus, libidinosos, que falam como anjos de luz, exatamente como foi profetizado. Estes homens transformam igrejas em áreas de bem-estar, onde o pecado nunca é mencionado e a consciência das pessoas é entorpecida. Satanás trouxe até mesmo sua própria música para dentro da casa de Deus. Algumas igrejas agora patrocinam concertos de rock punk, de inspiração demoníaca. Adolescentes cristãos aglomeram-se nestes eventos moche, onde pulam do palco sobre a multidão, chocando-se uns contra os outros, e fazem tudo isto com as bênçãos dos pastores. Quero lhe fazer uma pergunta. Antes de Jesus entrar em cena, a quem as pessoas perseguidas pelo diabo recorriam? Afinal, eram judeus religiosos escolhidos por Deus. Onde os leprosos procuravam ajuda? Quem o pai procurou quando seu filho, possuído pelo demônio, se atirava no fogo? Para onde a mulher adúltera foi? Para qual igreja? Para qual pastor? Agora pense em todos os pais desesperados que hoje sentam-se silenciosamente nas igrejas, sofrendo pelos filhos e filhas que se tornaram viciados, alcoólatras, mães solteiras. O que estes pais estão procurando na igreja? Eles querem entretenimento, festas, mini-sermões de 10 minutos? Não, eles precisam de alguém com autoridade espiritual para lhes trazer uma palavra de esperança. Pense em todos os casais cristãos que estão à beira do divórcio. Seu mundo está caindo aos pedaços. Seus filhos estão confusos. O que estas pessoas estão procurando na casa de Deus? Uma encenação engraçada de palco? Uma mensagem para todo mundo sentir-se bem, dizendo que está tudo ok? Não. Eles precisam de autoridade espiritual, libertação, poder para encarar seus problemas. Quando a economia entra em colapso, há perda do emprego e as dívidas se acumulam. Do que as pessoas vão precisar seria ser parte de uma mega igreja que cresce rápido? Seria ouvir uma mensagem sobre como aproveitar o tempo de lazer? Não. Elas vão precisar de respostas. Vão precisar de alguém com autoridade que possa interpretar o que está acontecendo ao redor delas, interpretar os tempos, e vão precisar de uma palavra dos céus para manter seus corações e mentes na paz de Deus. Neste momento, Deus está levantando o povo santo, que tem autoridade espiritual. Satanás sempre protesta contra os que sofrem e oram pela situação da casa de Deus. O objetivo dele é deixar tudo como está. Então ele diz aos servos de Deus que estão em oração a mesma coisa que disse a Jesus. Essas pessoas estão satisfeitas com essa confortável acomodação. Então, o que você tem a ver com isso? Por que enxergar esta situação em que houve concessões como projeto pessoal seu?
Esta batalha não é sua. Você deveria estar orando e é por seus próprios problemas e necessidades. Deixe-nos em paz. Vá embora e adore a Deus. Divirta-se. Mas aqueles que têm autoridade espiritual não serão intimidados. Eles sabem que a igreja apóstata é preocupação de Deus e se recusam a ficar parados enquanto o diabo vem e conquista a igreja. Não ousemos permitir que Satanás roube, engane e defraude o povo de Deus livremente. Recentemente assisti ao videotape de um culto onde as pessoas riam como loucas e faziam ruídos de animais. O que o pastor fez? Ele tentou ser mais barulhento, tentou expulsar no grito os espíritos que estavam atrapalhando a congregação. Você pode imaginar Jesus reagindo desta forma? Pode imaginá-lo tentando berrar o sermão mais alto que os ruídos destes gritos? Não. Jesus via o que era preciso e exercia autoridade em qualquer situação. Acredito que a igreja de hoje está em crescente crise por causa da falta de autoridade espiritual. Regularmente recebo telefonemas de pastores e pais que estão em pânico por causa dos filhos. Eles alegam: acabei de descobrir que meu filho está viciado em drogas. Tentei fazê-lo entrar em um programa de reabilitação, como Desafio Jovem, mas ele se recusa. Não sei o que fazer. Meu coração sofre muitíssimo por estes pais. Seus corações estão despedaçados, desesperados para encontrar verdadeira autoridade espiritual que poderá levá-los à ajuda real. Mas ao mesmo tempo eu imagino, onde está a autoridade espiritual de seus lares? Na minha opinião, muitos destes pais acham que são frágeis, mas não são. Alguém na família tem de ter poder para expulsar o diabo dos filhos e da casa. Digo para cada pai que está sofrendo: você mesmo precisa tomar posse da autoridade espiritual. Mesmo que seu filho se afaste, você ainda pode alcançar poder em seu lugar secreto de oração. Você pode protestar dizendo: mas eu não sou Jesus. Ele veio à Terra com autoridade divina. O fato é que Jesus, mesmo sendo Deus em carne, enfrentou o diabo como homem, um homem com o poder do Espírito. Ele não enfrentou o diabo em nenhuma outra base. Da mesma forma, Satanás sempre se aproximou de Cristo como homem, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus. Os demônios reconheciam isso e diziam: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Marcos 1, versículo 24. Dirigiam-se a Jesus como ser humano, nascido de uma certa cidade de Israel. Contudo, mesmo sendo homem de carne e osso, Jesus exercia completa autoridade espiritual sobre todo o poder demoníaco. Você também pode pensar: se ao menos eu tivesse esse tipo de poder sobre o inimigo, mas não possuo esse tipo de autoridade para fazer Satanás correr. Isso simplesmente não é verdade. Os discípulos de Jesus tinham o mesmo poder. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, versículo 1. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, versículo 19. O apóstolo Pedro era feito de carne e osso, assim como todos nós. Ainda assim, exercia autoridade sobre o diabo. Ele disse ao coxo na porta do templo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3, versículo 6. E o homem foi curado. Os líderes religiosos daqueles dias reconheciam esse poder em Pedro. Perguntaram-lhe: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Atos 4, versículo 7. Em nenhum lugar a Bíblia sugere que esse mesmo poder não é para nós hoje. Quando foi que o Senhor disse à sua igreja: eu ajudei até aqui, daqui para frente você continua sozinha? Que tipo de Deus daria poder a seu povo no deserto quando eles precisaram
Daria poder aos reis de Israel, a profetas como Elias, a multidão no Pentecostes e depois tirá-lo-ia da sua igreja nos últimos dias, quando precisamos dele mais que qualquer outra geração? De acordo com as Escrituras, o poder de Satanás tem crescido. Nos nossos dias, o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Por que Deus permitiria a Satanás atacar uma igreja fraca, sem poder ou defesa? O seu povo nunca perdeu o acesso ao seu divino poder. Infelizmente, muitos cristãos têm uma ideia errada do que é autoridade espiritual. Isso é especialmente verdade nos círculos carismáticos. Sei de séries de convenções de poder, onde os pastores impõem as mãos sobre as pessoas para lhes doar unção de autoridade espiritual. Porém, quando os recebedores voltam para casa, seus esforços contra o diabo continuam falhando lamentavelmente. Eles acabam fazendo a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: por que não podemos expulsar os espíritos? Você não pode obter poder sobrenatural simplesmente com alguém lhe impondo as mãos. Não é um presente, é um modo de vida, de caminhar com Jesus. E nem todos que pedem essa autoridade serão transformados de repente numa usina geradora de poder. A verdade é que Deus confia sua divina autoridade apenas a quem Pedro chamou de homem interior do coração, unido ao incorruptível. 1 Pedro 3, versículo 4. Paulo também se refere ao homem interior. Romanos, capítulo 7, versículo 22, dizendo que o homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, versículo 16. Realmente, há duas visões em todos nós. Há o homem exterior e um interior oculto. O exterior está sempre à mostra, diante dos outros, mas o homem interior somente Deus o conhece. Este homem não se mostra tentado a atrair a atenção. Ele mora onde mais ninguém pode ver a obra que está sendo operada nele, e o Espírito Santo está constantemente operando nele, fortalecendo-o e preparando-o para receber verdadeira autoridade espiritual. Pedro ilustra esta dualidade em nós, dando o exemplo de uma certa mulher. Ela está vestida com trajes vistosos, com penteado da última moda e todos os tipos de joias, anéis, braceletes, cordões. Ela é o exemplo vivo da carne apelando para a carne. Está claro que Pedro está se referindo aqui à igreja apóstata. Esta igreja opera na carne, baseando tudo na aparência exterior. Não tem santidade interior. Logo, não tem autoridade real. Tragicamente, muitos cristãos são atraídos a esse tipo de igreja. Ficam impressionados com sermões espalhafatosos que não têm nada da verdadeira glória de Deus. Por favor, não entendam mal. Pedro não está pedindo a nenhuma mulher cristã para jogar fora o estojo de maquiagem. Antes está dizendo: se você quer mover-se em autoridade espiritual, então pare de tentar impressionar os outros pelos seus atos. Ao invés disto, concentre-se no homem interior. É a única forma de obter a autoridade de Cristo. O homem interior do coração jejua e ora. Quando os discípulos ficaram frágeis diante do inimigo, Jesus lhes disse que o poder sobre Satanás era obtido apenas através de oração e jejum. Por que é assim? Eu acredito que é porque o Senhor quer tempo para trabalhar no nosso homem interior. Ele quer nosso coração totalmente sintonizado com Ele. Simplesmente não podemos obter nenhuma autoridade sem termos habitual comunhão com Ele. Como podemos supor que vamos expulsar o diabo de nossas igrejas, nossas casas, de nossos filhos problemáticos, se não oramos? Como os pais podem esperar que Deus os encha de poder espiritual
quando eles discutem, brigam e fofocam na frente dos filhos? Como esperam possuir autoridade quando saem para beber e então se enfurecem quando descobrem que os filhos estão fumando maconha? Jesus não pode dizer abertamente: se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, versículo 30. Se você não puder dizer isto também, vai continuar sem poder, e Satanás vai correr desenfreadamente pela sua casa. Pedro nos dá uma chance para a autoridade espiritual quando escreve: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. 1 Pedro 3, versículo 1. A palavra procedimento aqui significa modo de vida ou comportamento. Acredito que Pedro esteja falando sobre a noiva de Cristo. E a imagem aqui é de uma esposa que possui verdadeira autoridade espiritual. Essa mulher se sujeita ao marido porque a Bíblia ordena, e por ela se permitir ser governada pela palavra de Deus. O seu homem interior está sendo moldado à sua divina imagem. Pedro chega à conclusão que uma mulher assim não precisa estar desaprovando, discursando ou pregando para o marido. Ela será capaz de ganhá-lo para Cristo sem dizer uma só palavra. Como? Seu testemunho está na eloquência muda e poderosa do seu caminhar piedoso. O esposo pode ser odioso e autoritário. Ela pode ter de morder a língua o tempo todo, mas porque ela está em submissão à palavra de Deus e logo ao marido, ela está ganhando autoridade espiritual dia a dia. Um grande poder está sendo liberado nela, que aumenta sua autoridade sobre o domínio do inimigo em relação ao esposo. Agora, a vizinha desta mulher pode ser também uma esposa crente. Ela também ora diligentemente pelo marido não salvo, mas ao invés de confiar no testemunho de seu próprio caminhar com Deus, ela caça o cônjuge. Ela cita as Escrituras para ele, implora-lhe que vá à igreja, briga com ele. Infelizmente, esta mulher está sem poder. Ela já perdeu toda a autoridade espiritual, porque tomou a liderança do lar das mãos do esposo. Eu digo para mulheres assim: não tente testemunhar para o seu marido e não tente fazer reuniões de oração em casa. Se não está submissa ao seu esposo, você não tem poder para libertar ninguém. Você abriu mão de toda a autoridade espiritual, porque não está mais sob o governo da palavra de Deus. Solteiros, vocês têm se submetido à autoridade de piedosos pastores em sua vida? E vocês, pastores, estão em submissão à palavra de Deus e aos anciãos espirituais ao seu redor? Eu lhes digo: ninguém pode ter autoridade enquanto ele próprio não estiver sob autoridade. A autoridade espiritual só chega à noiva quando ela anda em submissão à palavra de Deus. A autoridade e poder implicam em força, algo que pensamos ser barulhento e aterrador. A maioria de nós iguala poder a algo visível, impressionante, de sacudir a terra, mas isso não condiz com a autoridade espiritual. Pedro diz que Deus confia autoridade ao homem interior do coração por causa de um certo adorno de caráter. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é o grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, versículo 4. A frase grega aqui significa a incorruptibilidade de um espírito manso e tranquilo. Um espírito assim é imune à decadência e não tem corrupção alguma, e é de valor aos olhos do nosso Senhor. Encontramos a mesma frase em grego em Marcos 14, versículo 3, quando uma mulher abriu um vaso de perfume e o derramou
sobre a cabeça de Jesus. Esse perfume também foi chamado muito precioso. Para simplificar o adorno de caráter que Pedro descreve, tem uma fragrância divina e é feito de uma substância incorruptível. Esse particular adorno de caráter, ou seja, um espírito manso e tranquilo, é a fonte de toda autoridade espiritual. Mas não se engane, não é algo que possa ser cultivado na alma. Antes, é um poder dos céus que se apossa do homem interior, produzindo um espírito puro, incorruptível de mansidão e quietude. Além disso, esse adorno não é só para mulheres. Pedro acrescenta: da mesma forma, maridos, 1 Pedro 3, versículo 7, e sede todos de um mesmo sentimento, capítulo 3, versículo 8. Ele direciona essas instruções ao corpo inteiro de Cristo. A palavra grega que Pedro usa para mansidão significa gentileza, e a palavra usada para tranquilidade significa certeza, imperturbável. Pedro está falando de um coração sempre em paz com sua posição em Cristo. Um coração assim possui verdadeira autoridade espiritual. Claro, isso vai bem na cara de todas as filosofias seculares sobre poder e autoridade. O mundo diz: expresse-se, use poder através da intimidação, faça contato visual, use linguagem corporal, olhe os outros por cima, ponha suas necessidades em primeiro lugar. Vemos essas atitudes refletidas nas capas dos discos dos grupos musicais de hoje. Os membros da banda fazem caras feias, ameaçam, lhe encaram. Eles igualam essa postura à autoridade. Nossa atitude como crentes é completamente diferente. Buscamos poder e autoridade com um objetivo: fazer Satanás fugir. Queremos estar capacitados para resistir seus ataques em nossas vidas, nossas igrejas, nossas famílias. E temos de admitir que sem um espírito de mansidão e quietude em nosso homem interior, não temos real poder. Davi escreve: a tua mão direita me susteve e a mansidão me engrandeceu. Salmo 18, versículo 35. A frase me engrandeceu aqui significa: aumentou abundantemente minha misericórdia para com os outros. Davi está declarando: Senhor, tua suavidade para comigo aumentou minha própria capacidade de ser misericordioso. Pense no que Davi está dizendo aqui. Este rei tinha duvidado da fidelidade de Deus para com Israel. Cometeu adultério, até mesmo matou um homem para encobrir seu próprio pecado. Ainda assim, o Senhor mostrou a Davi incrível misericórdia e perdão. Davi ficou estupefato com a delicadeza e o amor que Deus lhe mostrou nesse terrível período. E agora diz: o Senhor tem sido tão terno ao tratar comigo. Agora, como eu poderia ser duro com alguém que passe pelo que passei? A graça de Deus para comigo ampliou meu coração. Agora quero demonstrar ternura para com os outros, minha esposa, meus filhos, todos. Você anda em autoridade espiritual no momento em que perde todo o medo do diabo. Davi declara: não temerei mal algum. Salmo 23, versículo 4. Ele fala aqui do espírito quieto, imperturbável, que Pedro descreve. O homem interior de Davi continuava calmo, sem se turbar no coração. Não importa o que Satanás lançasse contra ele. Por quê? Porque descansava inteiramente na fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Davi podia dizer: recebi a revelação do amor e da paciência de meu Pai para comigo. Portanto, não vou aceitar mais as mentiras do diabo. Aprendi a não dar mais ouvidos a ele, porque o Espírito Santo me ensinou que venham tempestades de problemas, que os demônios se enfureçam, que inimigos se levantem por todos os lados, que a doença e mesmo a morte me encarem. Meu coração descansa,
porque sei que todas as coisas estão nas mãos de meu Pai, e Ele está operando para que tudo coopere para o bem. Em contraste, cristãos na base da força não têm autoridade. Só ficam pensando: por que Deus deixa isso acontecer? O que eu vou fazer? Suas vidas estão um caos, cheios de medo e murmuração, porque esgotaram todos seus recursos, falharam em não esconder a palavra de Deus em seus corações, e então não podem se valer dela em tempos de crise. A única justiça que assusta Satanás é a justiça da fé, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32, versículo 17. Não é simplesmente porque você não bebe ou não usa mais drogas que irá resistir ao diabo. Você pode viver segundo toda uma lista de faça isso ou não faça aquilo. Mas essa não é a essência da justiça de Deus. Justiça é crer que o que Deus diz é verdade e ter sua vida compromissada a isso. É muito simples. Você não é verdadeiramente justo até que creia no poder absoluto do sangue de Jesus para limpar sua alma. Algumas das testemunhas mais intensas de Cristo que eu conheço nunca se permitiram sentir perdoadas. Estão convencidas para sempre que Deus está zangado com elas. Quando Isaías diz: "E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre", a palavra hebraica para segurança significa confiança. Simplificando, a fé na promessa de perdão vindo de Deus produz uma confiança inabalável em nós. Ainda que sejamos severamente tentados, sabemos que Jesus opera em nós, e a Bíblia diz que Ele é fiel para fazer-nos suportar todas nossas tentações. 1 Coríntios 10, versículo 13. Em resumo, a autoridade espiritual é isso. Ando em total certeza quanto à confiabilidade da palavra de Deus. Faço o que ela diz, obedecendo cada mandamento, e minha fé em sua palavra põe meu coração em descanso. Satanás não pode mais demorar-se em minha presença. Eu só preciso dizer: "O Senhor te repreenda, Satanás", e ele fugirá. Querido santo, você não precisa mais viver sob condenação. Você foi perdoado. Você está sendo treinado e amadurecido na misericórdia e na bondade de Deus, e está aprendendo a crescer em seu homem interior. Finalmente, você está confiando em sua palavra em todas as crises. Isso lhe dá toda a autoridade espiritual. Amém. Graça e paz, irmãos.